Eu sou advogada de formação, como falei, e enquanto advogada, eu tinha uma dificuldade de lidar com escolher um lado para defender. Ou seja, eu precisava ter a cultura do ganha-perde. E que é isso que nos ensinam enquanto advogados. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder para alguém ganhar. E isso me colocava numa posição bem diferenciada, onde eu não acreditava que o sucesso vinha de alguém perdendo e alguém ganhando. E eu escolhi litigar contra o fisco, para mim era mais fácil. Reaver impostos pagos de forma diferenciada, não pagos, ou seja, litigar contra o Estado, a União e os municípios, para mim era algo mais fácil do que ver alguém perdendo numa condição desfavorável. E em um momento da minha vida, eu encontrei na mediação a possibilidade de enxergar o diálogo como inovação, ou seja, enxergar o diálogo como algo que você pode ouvir e ser ouvido, onde você consegue colaborar com as partes. Hoje a Abramac tem um convênio com a Defensoria Pública de São Paulo, com o Tribunal de Justiça, e a Abramac é uma sociedade civil, onde nós trabalhamos diretamente na Defensoria Pública de São Paulo. Para ser atendido na Defensoria Pública, você tem que ter uma renda fixa até R$ 2.900, e você também procura o advogado do Estado, ou seja, o advogado público para lhe defender, e que também existia a cultura do ganha-perde. Alguém ganha, alguém perde para alguém ganhar. E nessa cultura do ganha-perde, nós conseguimos implantar na Defensoria que antes do advogado público propor a ação, que a gente propusesse uma conversa entre as partes. Ou seja, primeiro eles conversam, eles se olham. Imagina, às vezes, quando a gente está com raiva de alguém, a gente não consegue sequer sentar do lado, olhar no olho, exatamente. E aí, o mediador, ele utilizando-se de técnicas de empoderamento, a técnica do olhar, do ouvir e ser ouvido, a gente consegue fazer com que as partes conversem e que elas possam nos trazer algo de diferente, que é a colaboração, que é esse desenho que eu trouxe para vocês aqui, colaborarem para um sentido único, que é encontrar algo novo a ser proposto. Eu posso contar para vocês aqui alguns casos de famílias que a gente, por exemplo, tem um caso que atendemos, que hoje o imóvel, a casa própria é o sonho de todo brasileiro. E alguém comprou um imóvel, e na compra desse imóvel, ele, no meio do caminho, perdeu o emprego e não conseguia fazer o cumprimento dessas parcelas. Ou seja, teria que voltar para o estoque da empresa, para que a empresa vendesse esse imóvel, e esse alguém que comprou o imóvel, ele perderia. Então, nessa conversa, no ouvir e ser ouvido, nós conseguimos elaborar uma construção de acordo, onde a parte pudesse ter um tempo para que ela voltasse a produzir, voltasse ao mercado. A construtora, por concessão também, fez uma proposição, obviamente, com multa e juros, mas que a gente conseguiu propor essa ideia colaborativa, ou seja, levar a parte a possibilidade de permanecer em seu imóvel e a construtora de receber o seu pagamento, sem que ninguém perdesse, ou seja, apesar de passados 6 meses sem pagamento, houve o pagamento de multa e juros. Aí vocês podem me perguntar assim, mas nem sempre é assim. A cultura do construtor, do empresário, é sempre do ganha, né? Eu vou ganhar para alguém perder. A cultura da gente enquanto consumidor a empresa vai buscar sempre o pior caminho para o consumidor. Mas eu posso dizer para vocês que a cultura da colaboração está mudando. Hoje, a gente já trabalha com algumas empresas em que elas propõem essa possibilidade de acordo antes do judiciário, ou seja, são saques efetivos. Nós conseguimos trabalhar dentro do próprio serviço de atendimento ao cliente, levando essa possibilidade de composição. E dentro dessa possibilidade, a gente enxerga que a escola é o melhor lugar, porque a criança precisa aprender a lidar com seus conflitos, precisa aprender a tomar suas próprias decisões, sem precisar de um Estado interveniente, ou seja, um Estado em que a gente precise de um juiz, a gente brinca no meio deles, em que o tio da capa preta não precisa decidir tudo, a gente pode decidir em casa, a gente pode propor combinados. E é dentro dessa ótica de que na escola é a base de tudo, que a gente entende que a mediação é algo que pode ser vivido e pode ser aprendido a cada dia. Então, eu
deixo aqui a mensagem para vocês de que a nossa proposta é que a colaboração, a cultura de paz e o conflito solucionado por nós é muito mais vantajoso e muito mais barato. Muito obrigada.